Relações trigonométricas no triângulo retângulo, vídeo 3, tangente. O que é tangente? É a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo estudado e a medida do cateto adjacente. Em outras palavras, você vai pegar o tamanho do cateto oposto e dividir pelo tamanho do cateto adjacente. Já sabemos que cateto oposto e cateto adjacente dependem do ângulo de trabalho. Ao resolver uma questão, sua preocupação não deve ser: será que aqui eu vou usar tangente? E sim, o que eu tenho para trabalhar aqui? Se a questão te apresentar o ângulo, o cateto oposto a esse ângulo e o cateto adjacente, você tem todas as condições para usar a tangente. Quando usar? Quando a questão trouxer a medida do cateto oposto, o ângulo de trabalho e o cateto adjacente a esse ângulo. Não esqueça, o importante não é pensar se na questão eu vou usar tangente ou não, e sim quais elementos eu tenho para trabalhar. Se tiver cateto oposto e cateto adjacente, com certeza usarei tangente. Como calcular? Primeiro, leia a questão. Identifique o ângulo de trabalho, o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo. Arme a estrutura tangente do ângulo igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Traduzindo, tangente do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Os valores da tangente de cada ângulo A podem ser encontrados em uma tabela trigonométrica em seu livro ou apostila, ou utilizando uma calculadora científica. Na calculadora, o botão tangente vai vir escrito tan. Na calculadora, se estiver selecionada a função DEG, basta digitar o valor do ângulo em graus e apertar a tecla tan. Algumas calculadoras pedem que seja digitado primeiro a função tan e depois o ângulo, como exemplo, tan 30 graus. Agora um exemplo para você entender melhor. Uma escada é utilizada para alcançar uma janela no terceiro andar de um edifício. A janela fica a 9 metros de altura do solo horizontal e a escada é disposta de modo a formar 70 graus com o solo. A que distância da base do prédio está a base da escada? Como resolver? Leia a questão com calma e crie uma imagem mental. Faça um desenho. Identifique o ângulo reto e, assim, a hipotenusa também. Identifique o ângulo de trabalho. Identifique o cateto oposto ao ângulo de trabalho. O outro cateto fatalmente será o cateto adjacente. Arme a expressão TG do ângulo é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. As calculadoras trazem tan. Você pode também escrever TG se a preguiça de escrever tan for muito grande. Consulte o valor da tangente de A na tabela, substitua e resolva. Dê a resposta e comemore. Veja como faz. Faça um desenho simplificando o máximo possível. Aqui em nosso desenho, identifique os termos dados na questão. Nós temos o ângulo de trabalho, está aqui os 70 graus. Nós temos a altura da janela, que é o cateto oposto ao ângulo, aqui os 9 metros. E a distância entre as bases. A base do prédio está aqui e a base da escada está aqui. Essa é a distância que a gente quer calcular aqui, o x. Esse é o cateto adjacente. Temos na questão o cateto oposto ao ângulo e temos também o cateto adjacente. Isso nos permite usar a tangente. Portanto, tangente de 70 graus é igual a 9 sobre x, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vê que aqui eu estou escrevendo tan, como vem nas calculadoras. Se a preguiça for grande, você pode escrever TG. Consultando o valor de tangente de 70 graus numa tabela trigonométrica, encontramos 2,7475. Basta substituir tangente de 70 graus por 2,7475 e fazer a conta. E aí nós teremos, no lugar da tangente de 70 graus, vou colocar 2,7475 sobre 1 igual a 9 sobre x. Multiplicando o cruzado, teremos 2,7475 vezes x igual a 9, ou diz que jogando 2,7475 lá para o outro lado, eu terei x igual a 9 dividido por 2,7475. E temos que x é aproximadamente 3,28 metros, sendo essa a distância entre a base da escada e a base do prédio. O que aprendemos hoje? Que para calcular a tangente precisamos do cateto oposto e do cateto adjacente. Que a maior preocupação deve ser saber quais elementos temos para trabalhar.
que vamos sempre usar a propriedade fundamental das proporções, que é a multiplicação em forma de x, que vai ser preciso usar uma calculadora ou consultar uma tabela trigonométrica. No entanto, algumas questões podem trazer os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo, ficando a seu critério utilizar aquele que for mais conveniente. Agora é só treinar. Pegue seus livros e resolva o que aparecer pela frente em matéria de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Para outros assuntos, consulte o blog convermate.blogspot.com.br. Visite nossa página no Facebook Conversas Matemáticas. Bons estudos, a gente se vê no próximo episódio.